Olá, pessoal. Então, eu resolvi fazer essa aula de uma forma diferente, já que eu perdi tudo que eu tinha gravado. Essa aula vai ser tudo sobre triângulos, né? Toda a parte inicial, toda a parte básica de triângulos. E como eu estou fazendo esse vídeo de uma forma diferente, porque acaba que nós professores, a gente tenta encontrar meios, formas diferentes de trabalhar, até mesmo para ser uma coisa boa para você estudante, né? Porque de repente você pode não ter entendido de uma determinada forma, mas de uma outra forma você é capaz de compreender melhor, né, o determinado assunto. E eu vou aproveitar essa aula aqui que nós estamos modificando para a gente falar, para vocês conhecerem um pouco, se é que vocês já não conhecem. Por exemplo, essa régua aqui é a régua de 30 centímetros, todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? Aqui nós temos o famoso transferidor. Olha lá, esse transferidor é o que mede ângulo. Tá vendo aqui, ó? Olha no início aqui, ó, 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 90 graus, ó. Quando ele dá 1/4 da volta, olha lá, é o ângulo reto, né? O famoso ângulo reto de 90 graus. Né? Tem um transferidor também, que é aquele cheião, né? O de 360 graus. Esse aqui faz uma volta, uma metade de uma volta, né? Seria o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Ok? Então, esse é o transferidor para medir ângulos. Aqui nós temos o jogo de esquadros. Olha lá, jogo de esquadros. Esse esquadro aqui é o esquadro 45 graus. Você percebe que esse ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é de 45 e esse outro ângulo da ponta aqui também é de 45 graus, né? Então, 90, 45, 45. Esse outro esquadro, ele tem 60 graus aqui nessa ponta, 90 graus aqui nessa ponta, ângulo reto, e 30 graus aqui nessa ponta, ok? E esse aqui é o compasso, para a gente traçar a circunferência, ok? Para a gente desenhar a circunferência. Nós vamos utilizar um pouquinho desses instrumentos aí geométricos, né? Desse kit geométrico aqui na aula de hoje, tá bom? Na aula de triângulos. Então, espero que todos estejam preparados. Vamos juntar tudo aqui bonitinho. Ó, o vento aqui passou forte. E é isso aí, pessoal. A aula de hoje, então, vamos dar início ao estudo dos triângulos. Vamos lá, então. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre triângulos, verificando e conhecendo quais os elementos de um triângulo. Quais são os elementos de um triângulo? Olha, pelo desenho aqui a gente tem 3 vértices, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Vamos anotá-los aqui, ó. Vértice A, vértice B, vértice C, ok? Nós temos 3 lados. Quais são esses lados? Lado A, lado B e lado C. Lado A, lado B e lado C. Esses lados também podem ser simbolizados por segmentos de retas. Percebam aqui, o lado A. O lado A, ele pode ser expresso como lado BC. O lado B, ele pode ser expresso como sendo o lado AC. E o lado Czinho pode ser expresso como lado AB. Então, olhem bem. Os vértices são simbolizados por letras maiúsculas, os lados por letras minúsculas ou pelos segmentos de retas que o compõem. Beleza? E os ângulos? Os ângulos são compostos por ângulos internos e os ângulos externos. Como nós já estudamos polígonos, nós já sabemos, nós já conseguimos reconhecer um ângulo interno e um ângulo externo.
Quais são os ângulos internos aqui? Vamos colocar aqui os ângulos internos. Quais são os ângulos internos? Nós temos aqui o IA, o IB e o IC. Então, IA, IB e IC. E quais são os ângulos externos? Percebam bem, ó, quando eu traço esse prolongamento aqui do lado AC, eu tenho o ângulo externo A. Quando eu traço esse prolongamento aqui do lado AB, nós temos o ângulo externo em B. E quando eu traço esse prolongamento aqui do lado BC, nós temos o ângulo externo em C. Ok? Então, nós temos 3 ângulos externos. Quais são eles? EA, EB e EC. Vocês perceberam que no triângulo todos os elementos são sempre três vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. E olha que interessante aqui, ó. Percebem que toda vez que eu somo um ângulo interno com o seu ângulo adjacente externo, eu tenho um ângulo raso, um ângulo de 180 graus? Olha lá. Quando eu somo aqui o ângulo interno em B e o ângulo externo em B, eu tenho 180 graus. Quando eu somo aqui o ângulo interno em C e o ângulo externo em C, também eu tenho 180 graus. Ou seja, toda vez que eu somo um ângulo interno com o seu ângulo externo, eu terei sempre 180 graus. Ok, pessoal? Vamos para frente. Então, vamos lá. Como que eu posso classificar um triângulo? Eu posso classificar um triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos verificar primeiro a classificação de um triângulo quanto aos lados. Percebam aqui. O primeiro triângulo, o triângulo equilátero. Percebam que o triângulo equilátero, todos os lados dele são iguais. Ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Todos os lados são congruentes. Da mesma forma, se todos os lados são congruentes, todos os ângulos também têm a mesma medida. Todos os ângulos também serão congruentes. Então, o triângulo equilátero, ó, equilátero, lados iguais. Então, o triângulo equilátero tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Depois, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem esses 2 lados iguais e a base diferente. Consequentemente, os ângulos da base, olha bem, os ângulos que estão adjacentes à base terão a mesma medida. O ângulo superior terá uma medida diferente. Então, o triângulo isósceles é aquele triângulo que tem 2 lados iguais e os 2 ângulos da base congruentes. Depois, o que nós temos? Ó, vamos chegar um pouquinho aqui para cima. Nós temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Consequentemente, todos os ângulos terão medidas também diferentes. Ok? Então, triângulo equilátero, todos os lados e todos os ângulos iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais e os 2 ângulos da base congruentes. Triângulo escaleno, todos os lados diferentes e todos os ângulos também com medidas diferentes. Tudo bem, gente? Agora vamos falar da classificação de um triângulo quanto aos ângulos. Percebam bem, o primeiro triângulo aqui, o primeiro triângulo é retângulo. Ele é chamado de retângulo por quê? Olha bem. Vamos pegar o centro do meu transferidor, pegando aqui o lado da base e esse lado aqui que é a altura dele. Percebem que essa medida desse ângulo, essa abertura desse ângulo é exatamente 90 graus? Olha lá. 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo.
O triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos que medem entre 0 e 90 graus. Nós já vimos isso lá na aula de ângulos. E o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Olha lá, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo obtuso. Um ângulo que tem a medida entre 90 e 180 graus. Então, o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O triângulo acutângulo tem todos os ângulos agudos. E o triângulo obtusângulo, ele tem um dos ângulos obtuso. Ok? E como que eu vou saber que o meu triângulo é ou não retângulo? O triângulo é retângulo se ele obedecer um teorema muito conhecido da gente. É o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Este é o Teorema de Pitágoras. Então, o meu triângulo ele vai ser retângulo se ele obedecer o Teorema de Pitágoras, sendo que o A é a hipotenusa e o B e o C são os catetos. Ok? Agora, o meu triângulo será acutângulo se ele não obedecer essa igualdade. Ou seja, se A ao quadrado for menor que a soma do quadrado de B e de C, eu terei um triângulo acutângulo. Da mesma forma, eu terei um triângulo obtusângulo se A ao quadrado for maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, olhem bem. Se o triângulo for retângulo, ele obedece ao Teorema de Pitágoras. Ele satisfaz essa igualdade. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se o triângulo for acutângulo ou obtusângulo, ele vai obedecer essas duas desigualdades. Eles não vão ser iguais. Estão vendo lá? A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. E o obtusângulo, A ao quadrado maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem, gente? Então, essa é a classificação de um triângulo quanto aos ângulos. Vamos ver agora as propriedades que envolvem os triângulos. Primeira propriedade: a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, vamos observar esse triângulo aqui, ó. Beleza? Um triângulo de vértices A, B e C. Vamos prolongar esse lado BC aqui, ó. E vamos traçar uma reta paralela ao lado AC. Tudo bem, pessoal? Percebam bem, se o meu triângulo existe, ele tem três ângulos. Tem o ângulo A. Vamos desenhar ele aqui. Tem o ângulo B. Aqui. E tem o ângulo C. Não é verdade? Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Quando a gente estudou ângulos, a gente viu uma coisinha lá, ó. A gente viu essa reta RS paralelas cortada por uma ou mais transversais. Se eu prolongar aqui, ó, esse lado AB, o que eu vou ter? Olha lá, eu vou ter uma transversal, né? Uma reta transversal 1 cortando a reta R e a reta S. E a gente viu lá quando a gente estudou ângulos, né? Lá na matéria de ângulos, que esses ângulos que estão na região interna a reta R e a reta S são internos. E outra coisa, esse ângulo A com este ângulo aqui, ó, eles são alternos internos. Percebe? Olha lá, essa medida aqui, ó, é congruente a essa medida aqui. Ou seja, tem a mesma medida. Da mesma forma,
que se eu prolongar o lado BC, percebam bem, eu vou ter aqui o quê? Uma outra reta transversal. E o que acontece? O que eu percebo aqui? Que eu tenho esse ângulo aqui na região interna e tenho também esse ângulo aqui na região interna. Não é isso? Se eu perceber aqui, ó, veja bem o que está acontecendo aqui. Ó, se eu somar esse ângulo roxo com esse ângulo rosa e com esse ângulo verde, quantos graus eu tenho? Exatamente 180 graus. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo raso, é meia circunferência. Lembram lá de quando a gente estudou em ângulos? Ou seja, o ângulo roxo, que é esse mesmo ângulo roxo, o ângulo verde, que é esse mesmo ângulo verde, mais o próprio ângulo rosa do triângulo, esses três triângulos aqui, quando somados, eles me dão um valor de quanto? 180 graus. Por isso, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Segunda propriedade. A soma dos ângulos externos de um triângulo vale 360 graus. Percebam aqui, ó. Eu tenho esse ângulo externo, eu tenho esse ângulo externo e eu tenho esse ângulo externo. É ou não é? O que acontece se eu juntar esses dois triângulos? Se eu conseguisse deslizar isso aqui para cá, eu não teria uma coisa assim, ó? E na hora que eu deslizo esse verdinho para cá, eu não teria uma coisa assim? Ou seja, acabamos de demonstrar que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo vai valer quanto? 360 graus. Tudo bem, pessoal? Terceira propriedade, teorema do ângulo externo. Nós temos aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C, sempre, né? Eu tenho aqui o quê? O ângulo externo ao ângulo A, ao vértice A. O ângulo externo ao vértice A. O que o teorema do ângulo externo me fala? Que cada ângulo externo, no caso, o ângulo externo em A, ele vai ser igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. O que é isso, hein? O ângulo externo está aqui. Vocês percebem que esse ângulo aqui, ó, interno a A, ele é adjacente ao ângulo externo A, mas o ângulo interno B e o ângulo interno C não são adjacentes ao ângulo externo A. Então, o teorema do ângulo externo, ele fala exatamente isso, que esse ângulo externo A vai ser igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a eles, ou seja, IB mais IC, ok? Da mesma forma que se eu prolongar aqui, ó, eu não vou ter o ângulo externo em C aqui, da mesma forma que se eu prolongar aqui, eu não vou ter o ângulo externo em B, o que vai ser o ângulo externo em B pelo teorema do ângulo externo? Vai ser a soma de IA com IC. E o ângulo externo AC? O ângulo externo AC está aqui, não está? Então, o que vai ser o ângulo externo AC? Vai ser a soma de IA com IB. Ok, pessoal? Então, o teorema do ângulo externo me fala isso. Percebam aqui, ó. A soma dos ângulos internos não dá 180, que a gente acabou de ver na primeira propriedade? E esse ângulo aqui, somado a todo aqui, ó, IA com EA, não dá 180 graus? Então, vamos pensar comigo aqui. Se IA mais IB mais IC vale 180 graus e IA mais EA vale 180 graus, olha bem o que a gente tem. Vamos escrever, ó. IA mais IB
mais IC é igual a 180 graus. Propriedade 1. Não é isso? IA mais EA, IA mais EA é 180 graus. É ou não é? Vamos pensar. Se essa primeira equação vale 180 graus e a segunda também vale 180 graus, eu posso falar que isso é igual a isso, é ou não é? Então, quando eu igualo IA mais IB mais IC a IA mais EA, olha o que a gente tem aqui. EA é igual a IB mais IC. Ó, vamos subir aqui, ó. Vamos repetir, né? Se eu tenho que IA mais IB mais IC vale 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos vale 180 graus, e eu também tenho que esse ângulo interno mais esse ângulo externo dá um ângulo raso, ou seja, IA mais EA dá 180 graus, eu estou falando que isso é igual a 180 e isso também é igual a 180. Conclusão, isso é igual a isso. Se isso é igual a isso, olha lá, vamos igualar. IA mais IB mais IC é igual a IA mais EA. Cortando IA com IA dos dois lados, o que sobrou? Sobrou o EA daqui do lado sozinho, igual a IB mais IC. EA é igual a IB mais IC. Ok, pessoal? Isso aí é a demonstração do teorema do ângulo externo. Mas o que nós temos que saber? Que cada ângulo externo vai ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tudo bem, pessoal? Propriedade 4. Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então, percebam aqui, ó. Eu tenho aqui esse ângulo aqui, que é o menor. Percebem pela abertura? Se a gente vier com o transferidor aqui, ó, a gente vai medir aqui, ó, quase 30 graus. 30 graus. Aproximadamente. Se eu vier aqui, ó, eu vou medir aqui quanto? 60 graus. Olha bem, 30 mais 60, 90. Então, a gente tem aqui mais 90 graus, né? Então, olha bem, 30, 60, 90. Percebem que o de 30 graus tem o menor lado? Olha lá. E o de 90 graus, que é o ângulo A, tem o maior lado? Então, ao maior ângulo se opõe o maior lado. E vice-versa. Ao menor ângulo se opõe o menor lado. Ok? Então, vamos dar nome aos lados aqui. Lado A, lado B e lado C. O lado A é maior que o lado B, que é maior que o lado C. Ou seja, o menor lado é o lado C e o maior lado é o lado A. Esta é a quarta propriedade de triângulos. Tudo bem, pessoal? Quinta propriedade, a desigualdade triangular, ou a condição de um triângulo existir. Qual que vai ser a condição para um triângulo existir? Vamos pensar nisso aqui, ó. Eu tenho esta caneta, eu tenho essa caneta e eu tenho essa tampinha aqui da caneta. Vamos pensar aqui, ó. É possível eu construir um triângulo com essas três retas? Vamos ver. Olha lá. Essa caneta, essa outra caneta verde, essa caneta Bic e essa tampinha. Vamos ver. É possível. Percebe? Agora, se eu pego essa tampinha e essa caneta, olha lá, eu tenho três retas, mas é possível conseguir construir um triângulo com essas três retas aqui? Não,
Porque essa tampinha verde aqui, ou seja, essa reta aqui, ela jamais vai encostar naquela reta azul, que é a tampinha azul. Então, para um triângulo existir, eu tenho que sempre verificar essa desigualdade triangular. O que a gente fez aqui nas mãos, que a gente vai ver no escrito, né? Na álgebra. Se eu somar o lado A com o lado B, essa soma tem que ser maior que o outro lado. Então, quando eu somo um lado com o outro, essa soma tem que ser maior que o terceiro lado. Olha lá, se eu somo o lado A com o lado C, essa soma tem que ser maior que o terceiro lado. Da mesma forma, se eu somar o lado B com o lado C, essa soma tem que ser maior que o lado A. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que se eu somar um lado com o outro e der menor que um terceiro lado, isso não é um triângulo. Ok? Olha aí, exemplo. Vamos verificar os lados 3, 4 e 5. Será que isso aqui é um triângulo? Será que eu consigo construir um triângulo de lado 3, 4 e 5? Vamos verificar. Vamos chamar isso aqui de A, de B e de C. Vamos ver. A mais B maior que C. Vamos ver. 3 mais 4 é maior que 5? Beleza. 7 é maior que 5. A mais C, 3 mais 5 é maior que 4? Ótimo também, ó. 3 mais 5 é 8. 8 é maior que 4. E 4 mais 5? B mais C é maior do que A? 4 mais 5 é 9. 9 é maior que 3. Ou seja, existe um triângulo 3, 4, 5. E esse triângulo é muito conhecido da gente. É um triângulo retângulo. É o triângulo retângulo mais conhecido. E o que tem que ficar bem lá na sua cabecinha, lá para na hora da prova, você nem precisar de fazer conta. É o triângulo 3, 4, 5. O triângulo retângulo, que tem a hipotenusa 5 e os catetos 4 e 3. Vamos fazer aqui mentalmente. Quanto que é 5 elevado a 2? 5 vezes 5, 25. Quanto que é 4 elevado a 2? 16. 3 elevado a 2, 9. 16 mais 9 não é 25? 25 é igual a 25. Triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Vamos falar agora da área de um triângulo. A área de um triângulo, a gente já sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, olha lá. A área de um triângulo, a área é igual a base vezes altura dividido por 2. Mas o que é isso? O que é essa base, o que é essa altura do meu triângulo? Vamos pegar aqui A, B e C. A base é exatamente esse lado AB. É uma das bases do meu triângulo. Então, vamos chamar aqui de B. O que vem a ser a altura do meu triângulo? Então, a altura, vamos desenhar aqui, vamos traçar a altura, sempre perpendicular à base. Fazendo um ângulo de 90 graus. Essa é a altura. Ok? Então, se eu conheço a base e eu conheço a altura do meu triângulo, eu consigo calcular a área do meu triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Agora, por que é base vezes altura dividido por 2? Vem cá comigo, presta atenção nisso aqui. Vamos traçar aqui, ó, uma paralela à altura. Uma outra paralela aqui à altura. Vamos fechar esse retângulo aqui. Olha lá. Percebam o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa área aqui, ó, que é exatamente igual a essa área. E eu tenho essa área aqui, que é exatamente igual a essa área aqui. Não é isso? No primeiro desenho eu tinha um triângulo. No segundo desenho eu tenho um retângulo. E como que eu calculo a área de um retângulo? É o comprimento vezes a largura, onde o comprimento é a minha base e a largura é a altura. Então, pensam bem,
Se a área de um retângulo é comprimento vezes largura ou base vezes altura, percebam a área do triângulo. É a metade da área do meu retângulo, vocês estão percebendo? Olha lá. Então, se a área do retângulo é base vezes altura, a área do meu triângulo vai ser o quê? Vai ser a metade da área do retângulo. Por isso a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre os pontos notáveis de um triângulo. Quais são os pontos notáveis de um triângulo? São 4 pontos notáveis. O primeiro que nós vamos falar vai ser o baricentro. E o que vem a ser o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. E o que é uma mediana de um triângulo? A mediana de um triângulo é uma reta que une o vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Espera aí, então, vamos lá. Se eu estou falando de ponto médio de lado, vamos pegar os pontos médios aqui primeiro? Então, vamos verificar aqui, ó. Esse lado aqui, ó, mede 8. Então, vamos pegar o ponto médio dele. Metade, né? Está em 4. Esse outro lado aqui, ó, vamos ver? Mede mais ou menos 5,5. Então, 2,5 seriam 5, 2,75. Mais ou menos aqui. E o ponto médio agora do lado AC, vamos verificar o lado AC, 6. Aqui em 3. O que é a mediana, então? É a reta que une o vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Ó. O vértice até o ponto médio. O vértice, olha lá, ó, até o ponto médio. O vértice B até lá o ponto médio. Ó. Percebem que nós temos esse ponto aqui? Este ponto aí é o que nós chamamos de baricentro. É o ponto G. Tudo bem, pessoal? E vocês percebem que o baricentro ele divide a mediana em 2 partes? Uma menor e uma maior. E existe uma relação matemática entre elas. Né? Vamos colocar aqui, ó, ponto médio em C, ponto médio em relação a A e ponto médio em relação a B. Qual que é essa relação? A relação é a medida de C até G, olha bem, a medida de C até G é o dobro da medida de G até M. Ok? Então, se eu pegar aqui, ó, a medida de B até G vai ser igual ao dobro da medida de G até o MB. Ok? Se eu coloquei aqui C, vamos usar aqui então MC. E a gente sabe que se estende, né, para todas as 3 medianas. Então, o que eu tenho que saber? Que essa parte aqui, ó, se ela equivaler a, por exemplo, a X, essa parte aqui vai valer o dobro, 2x. E isso vai acontecer para todas as medianas, né, para as 3 medianas. Tudo bem, pessoal? Próximo ponto notável de um triângulo, o incentro. O que é o incentro? O incentro vai ser o ponto de encontro de todas as bissetrizes de um triângulo. E o que é bissetriz? Vamos lembrar lá de quando a gente estudou ângulos? Bissetriz, ela é uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, vamos pegar a ajuda do transferidor aqui, ó. Vamos pôr ele aqui no meio certinho. Vamos ver quanto mede esse ângulo aqui, ó. De 180 a 110, diferença de 70, né? Então, esse ângulo aqui mede 70, ó, essa abertura aqui. Então, a metade dele é 35, vamos ver. 10, 20, 35. Então, vamos marcar aqui, ó, que esta daqui, ó, é a bissetriz
relativa ao vértice A. Ó, ou seja, essa bissetriz, ela divide o ângulo A em dois ângulos congruentes. Né? Divide esse ângulo ao meio, o ângulo A ao meio. Vamos ver quanto mede esse ângulo agora aqui, ó, o ângulo B. Olha lá, 40 graus, ó. 0, 10, 20, 30, 40. Essa abertura aqui é 40. Então, nós temos que chegar aqui, ó, em 20. 0, 10, 20. Então, vamos fazer isso. Dividindo ele no meio. E agora aqui, a gente já tem, né, o ponto de encontro. Mas só para a gente verificar aqui, ó. (70) também, então 35. Mais ou menos aqui. Então, unindo lá o ponto. E nós temos aí o quê? O incentro, ponto I, né? Porque ele dividiu esse ângulo e esse ângulo na metade, e ele dividiu, a gente já usou essa, né? Vamos usar essa. Esse ângulo também na metade, ok? Agora uma coisa curiosa que acontece, olha lá, vamos usar o nosso compasso aqui, ó. Olha o que a gente percebe. Olha lá. A gente percebe que o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, né? Então a gente pode escrever isso, ó. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Ok, pessoal? Incentro, circunferência inscrita. Ok? Agora temos o circuncentro. O que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes do meu triângulo. O que é mediatriz? Ó, média. Mediatriz. Então, média nos remete ao quê? Ponto médio, né? Então, vamos pegar os pontos médios aí, ó, dos lados. Então, vamos verificar aqui, ó. Esse lado aqui mede 7, então vamos pegar 3,5. 1, 2, 3,5. Ponto médio está aqui. Vamos pegar o ponto médio aqui do lado AC, BC, né? Que mede 8, então está aqui, 4. E o ponto médio de AC. Ponto médio de AC, 6. Então aqui, 3. Né? Então aqui, aqui e aqui. O que é a mediatriz? A mediatriz, pessoal, vamos pegar o nosso transferidor aqui. A mediatriz é uma reta perpendicular ao lado. Então vamos usar como base aqui, ó. Pegar, ficar certinho aqui, ó. Pegando a pé aqui de 90 graus, vamos traçar essa primeira perpendicular aqui, ó. Depois, referente ao outro lado, ao lado BC, vamos traçar essa perpendicular aqui, ó. Ó. E depois a outra perpendicular, né? Olha lá. Então aqui nós temos o quê?
nós temos o circuncentro, né? Esse é o circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. E olha, vamos ver o que vai ter agora aqui, ó. Um pouquinho meio sem jeito aqui. Mas vamos lá. Olha lá. Aqui o lado B, aqui o lado A, lado AC, lado BC e lado AB. Vértice A, vértice B, vértice C. Nós temos aí o quê? Olha bem, o centro da circunferência circunscrita, ele é o mesmo centro, né? O mesmo ponto que é chamado de circuncentro. Ok? Então nós podemos falar isso aí, ó. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ok? Então, olha bem. Incentro era a circunferência inscrita dentro do triângulo. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, a circunferência fora do triângulo. Tudo bem, pessoal? Agora, o último ponto é o ponto notável chamado ortocentro. O que vai ser o ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Então, vamos pensar aqui. Aí a pessoa pensa assim, mas triângulo tem uma altura só, não? Não. O triângulo tem 3 alturas. As alturas são sempre referentes às suas bases. Porque geralmente a gente tem a impressão de que a base é só isso aqui, né? Só o lado que está embaixo, ó, BC. Mas a base pode ser o AB e a base pode ser o AC, dependendo de como eu coloco, como eu desenho esse triângulo, né? Ele pode se mexer aqui, eu posso virar ele para lá e para cá. Então, se eu for utilizar como referência a base BC, então a minha altura é quem? A minha altura, sempre a altura perpendicular, né, à base, é essa daqui. Se eu for utilizar como referência ao lado AC, olha bem a minha altura qual vai ser, ó. Perpendicular, vamos traçá-la aqui. E referente ao lado AB, é essa daí, ó, que nós vamos traçar aqui agora. Tá aí, ó. Né? A altura sempre 90 graus, 90 graus, 90 graus, né? A altura sempre 90 graus da base. Esse é o ponto de encontro das alturas chamada de ortocentro. Tudo bem, pessoal? Então vamos recapitular. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. E o ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Percebem que eu tenho as iniciais da palavra bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os 4 pontos notáveis de um triângulo. Pessoal, a aula de hoje é essa daí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês lancem aí na nossa sala virtual. E daqui a pouquinho também, logo após postar esse vídeo, nessa videoaula,
eu vou postar para vocês algumas atividades, algumas questões de prova. Um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima.